O convento que foi transformado em palácio e hoje é quartel do Exército. Álbum de ilustrações. Então, hoje, nesta apresentação do dia 19 de maio de 2025, do canal de História de Santa Cruz, vou apresentar esse álbum de ilustrações com fotos do convento dos jesuítas, que foi construído em 1751. Quando chega a família real, vai ser transformado em Palácio Real, uma residência da família real, e depois da proclamação da independência vai ser chamada Palácio Imperial de Santa Cruz. Terminando o período monárquico, se transforma num quartel do Exército. Ainda não era o quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola, era um quartel da arma de artilharia. Então começa a história do prédio, começa em 1790, na verdade 1751, quando foi construído, mas em termos de iconografia, de imagens, a primeira informação que nós temos é essa aqui de 1790, que é aquele anexo do manuscrito, o manuscrito que encontra-se na Biblioteca Nacional. Aqui tem um detalhe desse trabalho, né? Mostrando, por exemplo, a capela número 1 aqui, a capela. Aí tem a casa do capelão, hospedaria. A hospedaria lá em cima, número 3. Número 4, mesmo do administrador, a casa do administrador. A número 5, ferraria. 6, casa da farinha. Entre as construções 5 e 6, o conjunto, convento, capela, aparece o pátio calçado em grandes lajes com o cruzeiro ao lado do sul. Comparar estas edificações do fim de setecentista com o atual quartel do batalhão Villagrán Cabrita, que eu vou mostrar para vocês. Então vejam vocês aqui. Temos aqui a igreja, o convento, o cruzeiro, lá no fundo a hospedaria. Então aqui mais um detalhe, o cruzeiro, a hospedaria, o convento, a capela e as senzalas, algumas das senzalas. Aqui já é um outro desenho de uma planta manuscrita que tem também o convento. Essa planta se encontra no Arquivo Ultramarino Português lá em Lisboa. Então, esse desenho que tem aqui na parte central, aqui é a planta toda. A planta indicando a localização de Santa Cruz. E aqui o desenho que mostra exatamente o convento e a capela. Acredito que esse desenho, essa planta, tanto a planta como o desenho, tenham sido feitos para anexar algum tipo de relatório ou inventário, alguma coisa que não foi localizado. Esse material foi encontrado em uma das pesquisas lá no Arquivo Ultramarino por uma professora aqui da Biblioteca Nacional, a professora Dulce, que era chefe da cartografia, chefe da parte de manografia, então esteve lá e conseguiu localizar. Quer dizer, mas não tem mais informações, apenas provavelmente do final do século XVIII. Talvez seja a mesma data daquele outro, 1790. A igreja, o cruzeiro, residência dos padres jesuítas, é uma criação. Aqui não é um desenho baseado num documento que existisse anteriormente. Foi uma criação da professora e artista plástica de Santa Cruzense, Onilda Aquino. Fez esses painéis, são enormes painéis, pintura em óleo sobre eucatex, que se encontra lá no hall de entrada do quartel. Então, ela se baseou na igreja dos jesuítas lá de Itaguaí e criou esse desenho aqui. Não é um desenho existente como esse aqui, que esse aqui é um desenho do Thomas Ender, que esteve aqui entre 1817 e 1818 e fez esse desenho aquarelado mostrando a obra do prédio na época em que Dom João já estava aqui. Então foi o período que estava fazendo
estava fazendo a reforma, não é? Esse também já é do Thomas Ender, mas mostrando um pouco afastado. Então vocês observam que tem as senzalas, é um pouco semelhante ao Debré. Como o Thomas Ender provavelmente fez antes do Debré, ele deve ter, não sei se alguém, se Debré se inspirou nele, porque tem alguns desenhos, por exemplo, o desenho que eu não coloquei aqui, que eu não consegui localizar, do Michel Herry, que é muito semelhante ao Debré. Mas vocês observam que tem as senzalas de um lado e de outro, e lá no fundo o Palácio Real Imperial de Santa Cruz. Esse é o mesmo desenho do anterior, esse aqui, esse colorido é um detalhe, uma aproximação, e esse aqui já é mais afastado. Vocês observam que tem pegando o campo todo. É, ele deve ter feito isso aqui de um local bastante afastado. Aqui é uma outra criação da Unildo Aquino, também o Palácio Real, entre 1817 e 1818, baseado naquele desenho do Thomas Ender. Também é um óleo sobre Eucatex, né, um painel que fez para o quartel. Aqui a fachada do Palácio Real de Santa Cruz em 1813. Esse projeto de do inglês, um arquiteto John Johnston, que esteve, então foi convidado a fazer os projetos, fez o projeto de Santa Cruz e da Quinta da Boa Vista, mas na ocasião não foi considerado o projeto dele, não foi levado em consideração, foi levado outro projeto do Pezerá, que foi exatamente aquela onde o Thomas Ender apresenta já em 1817. Outra criação da Unildo Aquino, baseada aqui, esse também é baseado no desenho da Maria Gran. Então, a Unildo Aquino fez esses painéis todos. O único que ela não teve nenhuma informação anterior foi o primeiro, que ela criou uma própria igreja. Mas os demais todos ela foi se baseando nas pinturas existentes, como aqui, por exemplo, aqui é o da Maria Gran, parecido um pouco com aquele do Thomas Ender, um pouco afastado. O Palácio Imperial lá no fundo. Então, mostrando as senzalas de um lado e de outro e mais ou menos a parte descampada. E esse já é o desenho mais conhecido da Maria Gran, bico de pena, desenho bico de pena, mostrando o palácio já bem próximo, no dia em que ela esteve aqui em 23 de agosto de 1823. Então tem o cruzeiro e mostrando bem a fachada e também uma parte lateral. Esse desenho e aquele outro anterior, eles se encontram no Museu Britânico, em Londres. Os desenhos do Thomas Ender se encontram na Academia de Belas Artes da Áustria, de Viena, na Áustria. Aqui nós já temos o Debré. Debré não tem a data, Debré costumava colocar as datas, mas nesse de Santa Cruz não tem as datas. O Debré pega um pouco mais de cima. Sempre ficamos assim em dúvida de qual teria sido a posição do Debré para fazer essa aquarela. Nesse caso aqui, eu tenho quase certeza que era um morro que existia ali onde tem a estação. Ali, quem conhece aqui Santa Cruz sabe que a estação fica numa parte abaixo e tem onde passa a rua Álvaro Alberto, onde tem a loja da antiga família Ciraldo. Ali existia um morro, tanto que eles chamavam Morro da Estação. Um dos historiadores, o geógrafo, fez mostrando ali a Afonso Várzea. Afonso Várzea mostra que ali existia um morro que eles chamavam de Morro da Estação. Então esse aqui é do Debré. Outro do Debré também, ambos estão na Biblioteca Nacional, um pouquinho diferente do outro, e esse aqui já é aquele que aparece
na obra do Debré, mas todos eles são semelhantes, mostrando a chegada da família real. Esse último aqui é que é um pouco diferente. Dá a impressão que tem que foi um esboço feito antes dele terminar esse aqui, ó. Não, esse, ó. Então, esse aqui seria um esboço do Debré, não. Vamos ver aqui o esboço do Debré. Essa obra era pouco conhecida, apareceu agora recentemente no livro Debré e o Brasil, obra completa, que é um livro do Júlio Bandeira e Pedro Corrêa do Lago. O Júlio Bandeira e o Pedro Corrêa do Lago organizou as obras tanto do Rugendas como do Debré, do Toné, do Tuender, tentando recuperar todas as obras produzidas por esses artistas, como fosse como um catálogo raisonné. E dentro dessas obras foi localizado também esse aqui e uma possibilidade da existência de um óleo sobre tela, porque há uma diferença entre o óleo sobre tela, né, a aquarela, o desenho a bico de pena, a sépia, que são as técnicas utilizadas. Existem várias técnicas. Então, no caso do Debré, não existem muitas obras do Debré em óleo sobre tela, mas apareceu, quando eles começaram a fazer a pesquisa, apareceu um óleo sobre tela de um colecionador em São Paulo, de Santa Cruz, mostrando exatamente o mesmo desenho que ele teria feito aquarela. Só que esse colecionador não permitiu, porque eles têm uma comissão que vai fazer a investigação do trabalho, né? Vai inspecionar, vai analisar o trabalho detalhe por detalhe para saber se realmente é um trabalho original. E lamentavelmente esse colecionador não permitiu, esse proprietário não permitiu. Então eles colocaram a reprodução, mas não foi possível. Então esse trabalho aqui é também do Debré. 1837. Então o Debré não tem a data. Eu coloquei depois da Maria Grã, porque como o Debré fica no Brasil até 1831, ele pode ter feito aquela obra da aquarela, pode ter feito entre 1816, que foi o ano que ele chegou aqui, até 1831. Acredito que 1816, 17 até 20 não tenha sido. Em 1827, ele fez aquela aquarela de Sepetiba. Então, se o Debré esteve em Sepetiba em 1827, aquele de Santa Cruz, porque em 1827 ele estava fazendo uma viagem a Santa Catarina, ele estava voltando da viagem a Santa Catarina, ele fez aquele trabalho em 1827. Agora, essa de Santa Cruz não tem a data. Eu acredito, talvez tenha sido entre 1825 e 1830 por aí. Mas essa aqui já é de 1837 e é do pintor belga Benjamin Marie, que é aquela pintura conhecida que Dom Pedro II, ainda adolescente, né, criança praticamente, no período regencial, nós estamos aqui no período regencial, e o Palácio Imperial lá ao fundo. Aqui nós já vamos para 1844, que é do pintor prussiano Eduardo Hildebrand. Existem duas obras desse livro, O Brasil de Eduardo Hildebrand, é organizado pelo Gilberto Ferrez. Uma é essa aqui e a outra, essa mais próxima, mostrando a senzala. Essa obra do Eduardo Hildebrand, ela mostra um
pintor, uma pintura bem realista, porque ele mostra a senzala realmente como se fosse quase uma favela, né? As casas, algumas das casas das senzalas já eram cobertas por telhas. Outras, inclusive quando o Conrado Jacó de Niemeyer assume a administração da fazenda, ele vai ter a preocupação de mandar cobrir todas com telhas. Outras eram de sapê. E o Eduardo Delbrand esteve antes do Conrado assumir, em 1844. E nessa obra, o telhado, as primeiras, aquilo lá no primeiro plano, aparece assim com uma característica bem de favela mesmo. Isso bem próximo ao palácio. Alguns viajantes achavam isso desagradável, né? Que ter essas casas assim, paupérrimas próximas ao palácio. Essa aqui é um pouquinho anterior àquelas duas, que é de 1842, e é do Adalberto da Prússia, que ele pegou um ângulo do Palácio Imperial, lá no fundo, do lado onde hoje tem a João 23. Ele veio caçar por aqui e aí fez esse ângulo aqui, que é um desenho também de um álbum que foi feito por ele e ele deixou também uma cópia. Aqui nós já vamos para 1848, já numa restauração exatamente feita pelo Conrado Jacó de Niemeyer, que era arquiteto, era também cartógrafo, e esse desenho faz parte, é um desenho bico de pena, que faz parte da planta do povoado de Santa Cruz. Essa é de 1848. Esse desenho já é uma aquarela, pode ser uma aquarela ou têmpera. Fica na dúvida, pode dar para a impressão mais que é têmpera, porque ela não tem assim muita nitidez, dá a impressão mais que foi aquele do tempera é quando se usa a tinta mais assim como se fosse mais jogada, mas vocês observam que ela tem mais ou menos o mesmo ângulo do Adalberto da Prússia, pegando aqui do lado, e é de um pintor alemão, Friedrich Agedon. Ele é pintor alemão, ele nasceu em 1814, morreu em 1889. E ele fez esse trabalho em 1852, provavelmente pegando o mesmo ângulo, como eu falei, ali da João 23, né? Mas já num período posterior, quer dizer, 10 anos após o Eduardo Delbrand. Vou retornar Eduardo Delbrand para vocês poderem ter uma ideia. Olha lá, o Eduardo Delbrand lá no final de 1842. E aqui o Friedrich Hegedon, o alemão, já pegando. Provavelmente aquela serra lá no final é a serra de Paciência, né? Como é uma pintura, quer dizer, tem a liberdade de criação, a liberdade artística, né? Aqui nós já estamos no período republicano com o Debré, o Malta. O Augusto Malta esteve em Santa Cruz em 1910. Isso aqui provavelmente é uma festa do quartel do segundo RAM. Esta foto foi uma cópia que eu obtive no Museu da Imagem do Som, na época que eu estive fazendo um estágio lá no Museu da Imagem do Som, e quando eu estive fazer o curso de museologia, tinha que apresentar uma monografia, um trabalho, e o meu objeto foi exatamente essa foto. Escolhi essa foto para fazer uma análise sobre o Malta. Vocês observam que é uma festa realizada lá. Agora, 1910. Alguns livros, como a história das ruas, as histórias das ruas do Rio de Janeiro, aparece como Palácio Imperial, mas já não é mais Palácio Imperial. Aqui já é quartel de Santa Cruz, como essa aqui também, que é o quartel também em dia de festa. Essa foto, na verdade, deixa eu mostrar ela original, e aqui ela colorida, que isso foi colorida pela inteligência artificial. Então também é um dia de festa. Provavelmente é a foto de 1933.
Essa é de autoria do pai do André Vion, o Vitor André Vion, que era o presidente da Sociedade Musical Francisco Braga. Acredito que seja em 1933. O quartel ainda não era do 1º Batalhão de Engenharia de Combate aqui. Então essa aqui é uma festa lá no quartel. 1938, foto da revista da semana. Então bem descampada, não existia ainda árvores como temos hoje. Por exemplo, aqui já é foto de minha autoria, já mais recente, mostrando em primeiro plano o cruzeiro e lá no fundo o quartel. Então eu fiz várias fotos. Essa daqui é do ano passado, dezembro do ano passado, e essa aqui é de 2023, mostrando foi em dezembro de 2023. Essa aqui 3 de dezembro de 2023 também, final do ano, mostrando o prédio lá no final. E, para finalizar, a última do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Então, a proposta de hoje foi exatamente mostrar para vocês esse prédio, né, de Santa Cruz, que foi o convento que foi transformado em palácio e hoje é quartel do Exército. Esse álbum de ilustrações mostrando o convento dos jesuítas. O convento dos jesuítas foi construído em 1751 e ficou até 1750. Ele foi construído em 1751. Os jesuítas chegaram aqui em 1589, mas os jesuítas permaneceram em Santa Cruz até 1759, quando houve a expulsão. O Palácio Real de Santa Cruz já começa, então, a ser chamado de Palácio Real de Santa Cruz a partir do momento que os jesuítas vão ser expulsos e vai confiscar. Mas, na verdade, só quando chega a família real é que vai realmente o convento ser transformado no Palácio Real, porque foi a residência. O Palácio Imperial de Santa Cruz vai ter essa denominação quando é proclamada a independência, em 1822, e vai permanecer com essa denominação até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Aí o palácio é desalojado, né, não tem mais igreja, não tem mais nada, e o prédio vai ser então utilizado como quartel. Inicialmente, o quartel, a arma que vai ocupar é uma arma de artilharia, o 5º Regimento de Artilharia montada, que eles usavam a cavalo. Depois, com o passar do tempo, vai receber uma outra denominação. Chega um período na década de 40 que vai ser ocupado como um batalhão de caçadores. Em 1946, a partir de 1946, depois da guerra, um ano depois da guerra, é que o 1º Batalhão de Engenharia de Combate, que ficava na Vila Militar, vem transferido para Santa Cruz. Então, até 1946, até o período da guerra, era ocupado por outros batalhões. Era o 2º Regimento de Artilharia Montada. Já não era mais o Batalhão de Caçadores. O Batalhão de Caçadores ficou muito pouco tempo. Então, era o 2º RAM. O pessoal fala 2º RAM, 2º Regimento de Artilharia Montada. Saindo o 2º RAM, entra então o 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola. Então, o 1º Batalhão, que era chamado só 1º Batalhão de Engenharia de Combate, depois recebeu o nome de escola. Essa denominação escola não quer dizer que seja uma escola militar, mas que faz parte de uma série de unidades, de uma grande unidade que serve como um quartel de operações para as unidades que são escolas, como por exemplo a escola de Sargento das Armas, a a Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola Superior de Guerra. Então essas diversas escolas, como às vezes tem algumas atividades de engenharia especificamente, que o Batalhão de Engenharia de Combate de Santa Cruz, o Vilagrã Cabrita é o nome
do patrono da arma. Então, o nome da unidade, vamos dizer, o nome oficial da unidade é 1º Batalhão de Engenharia de Combate. E então, por ser escola, presta serviços, né, atividades para essas unidades que realmente funcionam como escola, como a ESE, que é a escola especialista, a ESAO, que é a escola de formação de oficiais, de aperfeiçoamento de oficiais, a escola de comando militar do Exército. Então, esporadicamente eles fazem exercícios. Como eles têm equipamentos, por exemplo, equipamento de purificação d'água, então eles fazem atividades como uma demonstração. Como é que se faz a purificação d'água numa guerra simulada, por exemplo? Equipamentos de construção de pontes, por exemplo. Como é que se constrói uma ponte para, para que seja utilizado para transportar ou passagem de carro de combate? E essas pontes, elas realmente são construídas, inclusive, para atender necessidades de alguns municípios, no caso de enchentes. Agora, por exemplo, esse problema que houve no Rio Grande do Sul, o batalhão foi lá prestar um auxílio, né? Então eles fazem diversos serviços assim. Então, convento, Palácio Real, Palácio Imperial e quartel. 3 características bem diferentes de um prédio que hoje nós sabemos que tem uma importância muito grande. Então, nosso trabalho hoje foi apresentar um pouquinho da história, da evolução desse prédio, que é o antigo convento dos padres jesuítas e foi Palácio Imperial de Santa Cruz. Então, o convento que foi transformado em Palácio Real e hoje é quartel do Exército, quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Então, aqui na apresentação do canal do YouTube de História de Santa Cruz, mandando um abraço para vocês e desejando uma excelente semana para todos. Até uma próxima oportunidade.